Oi, gente. Vocês devem ter visto que hoje a hashtag PSL Traidor foi lá pro topo do Trending Topics Brasil do Twitter. Ontem tinha sido Tabata Traidora, quer dizer, muita dor de cotovelo rolando aqui no Brasil, muita gente se sentindo traída. E eu vou abordar um pouco desses dois episódios, do sentimento das pessoas, e fazer uma reflexão um pouco sobre isso, né? E sobre o fato de que a Tabata não é AOC, né? Não é Alexandria Ocasio-Cortez. Talvez eu faça um vídeo específico sobre isso. Eu estou pensando ainda se faço ou não. Acho que talvez seja suficiente esse vídeo. Vocês me dizem nos comentários se vocês querem um vídeo específico sobre isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas, o Filosofia Popular às sextas-feiras. E se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, considere se tornar um apoiador e se inscrever nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Links para isso vão estar em um comentário fixado no início dos comentários, com todos os links que vocês vão precisar, caso vocês queiram nos apoiar e se inscrever em outras redes. Bem, por que o pessoal estava dizendo que o PSL é traidor? Eles estavam dizendo que o PSL é traidor, isso vem principalmente dos bolsonaristas, né? Porque Bolsonaro falou tanto contra a velha política, contra nepotismo, tudo mais, e o Bolsonaro indicou o filho dele para ser embaixador nos Estados Unidos, uma pessoa que não tem nenhum currículo, para ocupar esse cargo. E isso é exatamente a velha política brasileira, a política do nepotismo, a política de indicação de familiares e tudo mais. Bem, então eles se sentiram traídos, eles votaram no Bolsonaro acreditando que ele não faria isso e ele fez. Mas quando você conhece a trajetória de vida do Bolsonaro, uma pessoa que empregou vários membros da família nos seus gabinetes, uma pessoa que colocou quase toda a família para virar político e emprestou o seu capital político para familiares, para todo mundo se eleger a vários cargos públicos, e os filhos dele colocaram amigos de milicianos e um monte de gente ligada à milícia também em cargos públicos, faz a gente pensar, será que o pessoal que é bolsonarista deveria se sentir traído? Se eles conhecessem a trajetória do Bolsonaro, por lógica, não. Ele fez, mais uma vez, o que ele fez a vida toda. Não foi uma novidade o que ele fez. Foi o que ele sempre fez. Agora, do ponto de vista simbólico, ou seja, quando eles votaram no Bolsonaro, eles acreditaram que estavam votando, que o voto deles simbolizava uma outra forma de fazer política. Uma política por indicações técnicas e tudo mais. Ou seja, eles acreditaram em uma coisa que o Bolsonaro não era, e o Bolsonaro tinha dado vários indícios ao longo da vida e tudo mais, que ele não era isso. Tem um vídeo que eu coloquei aqui no canal, eu posso até linkar, que uma pessoa diz assim, Bolsonaro, você tem que lutar contra os privilégios dos políticos, tem que diminuir a verba de gabinete dos políticos, que é um vergonha, um absurdo e tal. E quando a palavra volta para o Bolsonaro, ele diz com todas as letras que ele não vai lutar contra isso, que ele não entende que o que os deputados têm são privilégios, e mais, ele diz que se ele defendesse isso, seria uma coisa que ninguém ia aprovar e ia para parecer demagogia. Ou seja, o Bolsonaro naquele momento, ele deixou absolutamente claro, evidente, que ele não ia lutar contra privilégios. Mas a população não quis ouvir, não estava afim de ouvir. E acreditou, projetou nele os seus valores. Não os valores do Bolsonaro, mas os valores que eles acreditam ter ou defender. E por isso, quando o Bolsonaro mostrou quem ele de fato é, essas pessoas se sentiram traídas. Um sentimento que, enfim, quando você examina, você dá para entender, mas é um sentimento que com compreensão precisa dos fatos não era para existir, mas ele existe porque a compreensão não é precisa. A compreensão ela é uma compreensão enviesada por fortes sentimentos, por fortes paixões irracionais,
que levam as pessoas a projetarem o que elas são sobre os políticos que elas querem ter, e não os políticos que elas têm. E o caso da Tabata Amaral, que eu ainda talvez faça um outro vídeo abordando em mais detalhes, porque eu quero diferenciar bem ela da Alexandria Ocasio-Cortez e usar duas mulheres de origem pobre, em dois países diferentes, que estudaram em universidades relativamente importantes, até mais do que Alexandria Ocasio-Cortez, mas que seguiram caminhos completamente diferentes. E a gente tenta entender por que uma é de um jeito e outra é do outro jeito. Eu acho que vale a pena fazer um vídeo específico amanhã sobre isso. Mas, de qualquer forma, a Tabata Amaral deu vários sinais, antes de se eleger, que ela não era essa defensora da classe trabalhadora, uma pessoa totalmente comprometida com os valores de esquerda. Quais foram os sinais que ela deu? Ela disse que muitas coisas não são de esquerda, não são de direita, são técnicas. Quando a pessoa diz uma coisa dessa, ela mostra um compromisso com uma lógica chamada triangulação, que foi criada pelo Bill Clinton lá nos anos 90 nos Estados Unidos, aonde ela estudou, que é a adoção de, num processo de negociação, você adotar parte das posições do seu adversário para poder avançar um pouco da sua agenda. O resultado concreto, prático desse tipo de estratégia é a derrota sempre e permanente em todas as políticas econômicas e as políticas de esquerda. E isso ajuda a gente a compreender por que os Estados Unidos é o único país desenvolvido do mundo que não tem um sistema de saúde universal. Parem para pensar comigo. Todos os países do primeiro mundo, da Europa Ocidental, do Canadá, a Austrália, todos os países desenvolvidos e até mesmo países do chamado terceiro mundo, como Costa Rica, têm sistemas universais de saúde. Até o Brasil tem, apesar de ser subfinanciado e ter todos aqueles problemas de patrimonialismo e problemas de gestão que nós sabemos o SUS tem. Os Estados Unidos não têm. Como é que explica os Estados Unidos não ter e os Estados Unidos gastar mais per capita do que qualquer outro país do mundo e ter os piores resultados entre os países desenvolvidos? Isso se explica porque a suposta esquerda de lá, a maior parte dela do Partido Democrata, é uma esquerda apenas nos costumes e na dimensão cultural. Ou seja, gente que não tem raiva de gay, que é favorável ao casamento gay, que é favorável ao aborto, que é favorável à descriminalização da maconha. Aliás, a descriminalização da maconha é uma coisa até mais recente para esse pessoal. Até 2014, muitos dessa direita corporativa do Partido Democrata não eram favoráveis à descriminalização da maconha. Eles mudaram mais recentemente. Mas nas questões econômicas e de garantia de direitos sociais, eles nunca foram defensores disso. Quando Bernie Sanders, na campanha passada à presidência, quando ele disputou as primárias com Hillary Clinton, defendeu a saúde como um direito social, um direito da humanidade, embora isso esteja na Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá de 1948, para os Estados Unidos foi uma grande novidade, porque os democratas corporativos, já há muito tempo, e especialmente depois do Bill Clinton na década de 90, assumiram um discurso que é da centro-direita, de não fazer mudanças radicais, mudanças significativas na sociedade, de fazer política de conciliação e uma coisa que ficou conhecida como gradualismo, de você fazer pequenas conquistas localizadas. No caso da Tabata e dos outros do PDT e de alguns do PSB, é a ideia de tentar, por conseguir mudar uma coisinha ali no texto original e ele fica um pouco menos brutal, seria suficiente para eles para votar a favor. E no caso da Tabata tem um agravante da influência do Renova Brasil, do Acredito, da grande figura do Lehman, né, que é o financiador da campanha dela e tudo mais. E de outras pessoas do Acredito também. Então, é fundamental compreender que as pessoas se decepcionaram com a Tabata porque viram na Tabata uma coisa que ela não era. Ou seja, olharam para ela e viram ela uma defensora da classe trabalhadora e tudo mais. E uma pessoa que iria encampar lutas para uma tributação progressiva e tudo mais. Ela vai ser uma pessoa, provavelmente, a não ser que ela mude,
ela vai ser uma pessoa provavelmente dessa lógica de centro-direita na economia e progressista na questão dos valores e dos costumes. Por exemplo, se você perguntar para a Tabata se ela é favorável ao casamento gay, ela vai dizer que sim. Se você perguntar para a Tabata se ela é favorável à descriminalização da maconha, ela vai dizer que sim. Se você falar com ela sobre reforma do sistema prisional, e um sistema prisional mais humanizado, ela vai dizer que sim. Ela vai ter posições em questões costumes, culturais, algumas questões sociais progressistas. Mas quando você entrar no terreno de contrariar os interesses da grande indústria farmacêutica, dos banqueiros, da grande complexo industrial da saúde, contrariar os interesses dos rentistas, a Tabata não vai ser uma aliada sua nesse debate. Ela vai ser a pessoa que vai tentar diminuir o tamanho do dano. Só. E não vai propor uma grande transformação. Porque ela não acredita numa grande transformação. Porque ela acredita no gradualismo, que é a concepção de triangulação desenvolvida pelo Bill Clinton. Por exemplo, se Tabata estivesse hoje nos Estados Unidos, ela estaria apoiando o Joe Biden. Talvez ela apoiasse a Kamala Harris. Nunca ela iria votar em Bernie Sanders. Bernie Sanders representa, dentro do espectro de política norte-americana, principalmente Bernie, em segundo lugar, gente como Elizabeth Warren, gente como Andrew Yang, gente como Tulsi Gabbard, mas principalmente Bernie, representa justamente o pensamento de esquerda, verdadeiramente de esquerda. Mas a Tabata, não. E eu vim alertando aqui no canal há mais tempo. Se vocês pegarem meus vídeos antigos, teve uma pessoa que fez um comentário agora dizendo que meu vídeo parecia uma profecia. Não, não era uma profecia. Eu estava ainda com esperanças na Tabata, mas já estava percebendo que ela estava indo pelo caminho da centro-direita, que é do chamado liberalismo social, progressista nos costumes e na cultura e em aspectos sociais, e liberal e defensora do livre mercado, e defensora da privatização, e defensora da redução do papel do Estado na garantia de direitos sociais, na garantia de... enfim, e por aí vai. E esses são os compromissos dela que são maiores do que os compromissos que ela fez com o PDT. Até porque ela não percebe que o PDT representa o que... E a maior evidência de que ela não percebe é que quando ela entrou no Congresso e ela viu o que a maioria do PDT estava defendendo, que a maioria do PSOL estava defendendo, que a maioria do PT estava defendendo, ela não se identificou, ela ficou revoltada, ela ficou chateada. Tem reportagens, eu posso colocar aí, ela dizendo, não entendo como pessoas da esquerda estão contra toda e qualquer reforma. E o que ela não estava compreendendo é que essa reforma sangra mais os trabalhadores. Essa reforma de cada R$100, 83 sangra nos trabalhadores. Os trabalhadores rurais não vão ter aposentadoria mais. Quando eu falo que não vai ter mais, é porque a expectativa de vida dos trabalhadores rurais, na maioria deles, é inferior à idade que eles vão ter quando eles forem se aposentar. O que significa que a aposentadoria vai ser como uma indulgência religiosa, ou seja, você vai pagar em vida para receber em morte, porque você não vai receber durante a vida. Muitos brasileiros vão entrar nessa situação. A aposentadoria vai passar a ser calculada sobre todos os salários que o trabalhador teve ao longo da vida, e não mais sobre os 80% maiores. Isso vai diminuir a média. A perda para os aposentados será na faixa de 13%, e eu especulo que em breve vai cair mais para 15%, queda de 15%. A combinação de idade mínima com tempo de contribuição de 40 anos, na prática levará os pobres a não ter mais aposentadoria. Em 40 anos, o trabalhador fica ao menos 8 anos sem carteira assinada, isso do IBGE. Assim, para ter aposentadoria integral, ele teria que trabalhar até os 73 anos, pelo menos, soma da idade mínima com mais 8 anos de contribuição adicional. Qual é o pobre que vive até 73? É uma pequena minoria. A maioria dos pobres não tem expectativa de vida de 73 anos, o que significa que essa reforma da Previdência para os pobres é o fim da aposentadoria, né? Em lugar nenhum do mundo civilizado, um professor, um policial trabalham 40 anos para se aposentar, porque são profissões que exigem muito fisicamente das pessoas. E os militares, eles custam 43 bilhões de reais por ano e contribuem com 3 bilhões de reais. 99% dos militares se aposentam com 55 anos. Muitos privilégios foram mantidos.
com essa nova previdência que eu chamo de fim da aposentadoria. Então as pessoas que estão falando, o PSL se sentindo traído por nepotismo, gente do PDT se sentindo traída pela Tabata, eu acho que é uma oportunidade da gente refletir sobre o que de fato são as nossas lutas e quem de fato está comprometido e quem não está. E por quê? Isso é fundamental. E é isso que a gente vai desenvolver essa reflexão aqui no canal continuamente. Por isso, inclusive, que alguns temas eu não vou fechar em um vídeo. Tem temas que eu vou fazer 3, 4, 5 vídeos sobre o tema. Não vou ficar repetitivo porque eu vou desenvolver uma reflexão gradual sobre esse tema, me aprofundando. Porque eu sei que se eu fizer vídeos aqui de 40, de 50 minutos, vai ficar difícil, a maioria das pessoas não vai assistir até o final. Então eu prefiro fazer vários vídeos de 10, 12, 15 minutos e tentar aproveitar para que vocês possam gradualmente ir acompanhando essa reflexão comigo e estabelecendo um diálogo, porque eu tenho aprendido muito com os meus inscritos. E em breve eu vou fazer vídeos demonstrando isso, como os meus inscritos e meus apoiadores têm me ajudado nas minhas reflexões, não é? O Guilherme Azevedo recentemente escreveu uns textos para mim no grupo dos apoiadores, em que ele me ajudou a completar a minha reflexão sobre uma questão, e que eu vou aproveitar, e obviamente vou citar a contribuição que ele deu para a minha reflexão, assim como outros estão fazendo continuamente, muitos que são apoiadores, mas também pessoas que estão simplesmente mandando mensagens, e eu acabo aproveitando. E por isso, com esse vídeo, eu quero agradecer a todos vocês e dizer que nós temos que juntos seguir essa toada e conseguimos construir uma agenda para que a gente não fique mais se sentindo traído por essa ou por aquela pessoa, mas que a gente pressione as pessoas e encontre as pessoas que aderem genuinamente à nossa agenda. Isso é fundamental. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. E eu garanto para vocês, gente, os ventos que vieram podem ser ruins, mas a gente vai virar esse jogo. A gente está a caminho de virar. Eu acredito muito nisso. E eu fecho para vocês com um pensador italiano que dizia o seguinte: o pessimismo da razão e o otimismo da prática. Então nós temos que ter uma prática otimista que ela vai permitir que a gente enfrente o pessimismo que a razão nos fornece ao analisar a realidade política hoje do Brasil. Isso foi um grande intelectual e acho que vocês sabem de quem eu estou falando. É uma pessoa que a direita odeia e que adora odiar. Não é? Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.